Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Estamos de volta e hoje vamos gravar uma aula especial aqui sobre a Lei 869, que fala sobre o Estatuto dos Funcionários de Minas Gerais. Hoje veremos um tópico aqui, ou melhor, 3 tópicos que caem para caramba em concursos, pessoal. Em vários concursos que cobram estatuto dos servidores, dos funcionários, enfim, como chamar, como for denominado pela lei. Esse assunto aqui, em muitas questões, já foi abordado. Aqui nós estamos diante de algumas formas de provimento. Vocês que estão estudando para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais conhecem já as formas de provimento, aproveitamento, reversão, reintegração, nomeação também e outras formas que vocês estudaram. Então vamos falar sobre a reversão, sobre o aproveitamento e sobre a reintegração. Perfeito? Show de bola? Então vamos lá. Nós temos aqui primeiro a reversão. Pessoal, o que significa reversão? Pelo próprio nome, reversão, você fez alguma coisa e vai haver um retrocesso dessa coisa, né? Vai haver a reversão. O que é reversão? É o retorno do servidor que estava aposentado. E o que acontece? Para existir esse retorno do servidor aposentado, nós temos que ter uma decisão da administração, que é a reversão de ofício, ou o próprio servidor que estava aposentado pode requerer para retornar ao cargo público. É a reversão a pedido. Então temos 2 modalidades de reversão, perfeito? E aí nós temos o seguinte, na própria lei nós temos que o servidor que alcançou aqui a idade de 55 anos, ele não poderá ser revertido ao cargo público. Perfeito? Show de bola? Retorno do aposentado de ofício a pedido e mais de 55 anos não poderá retornar ao cargo público. Vamos mais. Nós temos o seguinte, que esse retorno, essa reversão, ela vai acontecer, olha só, vai acontecer preferencialmente no mesmo cargo, no cargo anteriormente ocupado, beleza? No cargo anteriormente ocupado, de preferência, preferencialmente. Essa palavra é importantíssima, pois poderá ser colocada na nossa questão, no nosso concurso, perfeito? Nós temos que o servidor que for revertido, ele tem um prazo para retornar. E se não for obedecido esse prazo, certo? Se não for obedecido esse prazo, o que vai acontecer? Vai acontecer a cassação da aposentadoria. E por último, temos mais 2 informações. Nós temos que para haver essa reversão, ele não fala em qual modalidade, fala que deve haver vaga para o retorno, deve haver vaga. E por último, agora sim, nós temos que, para que o servidor seja revertido, ele deve ser submetido a uma inspeção médica. E isso é interessante por quê? Porque acontece uma seguinte situação. O servidor, ele foi aposentado por invalidez, mas depois foi verificado que o servidor, que esses motivos que levaram a essa aposentadoria não mais subsistiam. Então, os motivos insubsistentes. Então, peraí, por invalidez, perfeito, estava doente o servidor, ok. Então, para que ele retorne, ele precisa ser submetido a uma inspeção médica. A inspeção médica é realmente esse servidor, esse funcionário, ele deve retornar ao cargo público, ele está apto ao retorno e essa doença que existia anteriormente não mais existe. Perfeito? Show de bola. Vamos para a segunda forma de provimento. Nós temos aqui
a reintegração. Eu ia falar sobre aproveitamento, mas vou falar sobre reintegração porque temos algumas informações aqui que a gente pode colocar lado a lado. Nós temos aqui que a reintegração também é o retorno. Enquanto a reversão é o retorno do aposentado, a reintegração é o retorno daquele servidor, deixa eu colocar aqui para vocês, daquele servidor que foi demitido. Esse servidor que foi demitido, ele foi demitido injustamente. Foi demitido por uma decisão administrativa, por uma decisão judicial e verificado que ele foi demitido injustamente, a decisão administrativa, uma decisão administrativa ou uma decisão judicial fala assim, servidor, retorne ao cargo público, você realmente foi demitido injustamente e você merece esse cargo, você é uma pessoa boa, vem pra cá, seja reintegrado aos quadros. Beleza, show de bola. Então, um retorno do aposentado, o outro retorno do servidor demitido. Um ex officio a pedido, o outro por decisão administrativa e judicial, não havendo a pedido por questões lógicas. Perfeito? Nós temos até o servidor maluco, ele pode, eu quero retornar, eu fui demitido, mas eu quero retornar sim, eu amo o cargo público. Servidor maluco, você não pode retornar ao cargo público somente por decisão administrativa ou judicial. Ok? Show de bola? Vamos continuar. Nós temos aqui que, como ele foi demitido injustamente, ele devem ser ressarcidos os valores, os direitos, os bens, vantagens que ele acabou perdendo no período em que ele ficou afastado, demitido injustamente. Perfeito? Nós temos que essa reintegração, ela deve acontecer no mesmo cargo, no cargo anterior, né? No cargo anteriormente ocupado, ou se esse cargo tivesse sido transformado em outro cargo, vamos imaginar a questão de uma nomenclatura, por exemplo, né? Agente penitenciário, policial penal, houve a transformação, houve aqui uma mudança de atribuições, e aí o servidor ele vai retornar para o cargo anterior? Não, porque o cargo anterior não existe mais. Vai voltar para o cargo que foi transformado, perfeito? Tá aqui, ó. Ou, se houver a extinção desse cargo, ele vai retornar para um cargo novo compatível, né? Com atribuições compatíveis, com a remuneração compatível também, ponto final. Show de bola? Nós temos que, se não for possível que ele seja reintegrado nessas condições, nós temos que ele será posto em disponibilidade. Ele ficará em disponibilidade ali para ser aproveitado na administração. Perfeito? Na administração. E falando em aproveitamento, nós temos a terceira forma de provimento, o aproveitamento. Peraí, antes de falar sobre o aproveitamento, lembre-se de que a reversão precisa da inspeção médica e a reintegração também precisa da inspeção médica. Show de bola? Fácil? Muito fácil. Agora sim, falando sobre o aproveitamento, né, que está relacionado à disponibilidade, porque o servidor fica disponível, ok. Mas a forma de prover o cargo público é o aproveitamento. Disponibilidade não é forma de provimento, de preencher o cargo, perfeito? Mas o aproveitamento é. Então temos essa conexão aqui, esse link aqui, ó, entre disponibilidade e aproveitamento. O servidor que ele estava reintegrado, ou melhor, que ele foi reintegrado, ou que deveria ser reintegrado, o servidor que deveria ser reintegrado e não foi possível nessas condições aqui, ele ficará em disponibilidade. E aí depois acharam um cargo que ele poderia preencher. Aí ele foi, ó, aí agora sim, o aproveitamento, forma de provimento, beleza? O aproveitamento é uma forma de provimento daquele servidor que estava em disponibilidade. E ele deve acontecer em cargo que tenha remuneração compatível. Remuneração compatível com o que ele recebia anteriormente, ok? E devemos lembrar do seguinte aqui,
que se não acontecer esse aproveitamento, se o servidor não observar os prazos para retorno ao cargo público, o que vai acontecer? Vai acontecer que será sem efeito esse aproveitamento. Sim, claro, será sem efeito, ele não foi executado, não foi efetivo, então sem efeito o aproveitamento e a disponibilidade, que ele estava em disponibilidade, haverá a cassação da disponibilidade. Por isso que temos esses dois termos aqui, enquanto na reversão só tínhamos a cassação da aposentadoria. Aqui nós temos o aproveitamento sem efeito e a cassação da disponibilidade. Perfeito? Ó. Show de bola? Então, fica aí esperto no último bizu aqui, que é isso, e esquecendo de falar. Tanto a reversão, quanto a reintegração, quanto o aproveitamento precisam de quê? De inspeção médica para o servidor retornar. Vou repetir, vou sair aqui, copia, tira o print aí, bizu feroz aí, para a nossa prova, certo? Olha aí, muito interessante. Muito interessante de verdade. Todas as três formas de provimento precisam da inspeção médica, precisam de inspeção médica para que o servidor possa retornar. Olha só, então finalizamos aqui, formas de provimento muito importante para a nossa prova, isso aqui muito importante de verdade, pessoal. Polícia Penal de Minas Gerais, professor André Felipe, estou novamente na área. Até a próxima. Valeu!